E aí galera, beleza? Já na área trazendo mais um vídeo pro canal. Nesse vídeo aqui irei falar sobre o John Cena, irei falar sobre Hurt Business, irei falar sobre Judgment Day e muito mais, tá? Mas antes, claro, eu peço para que você me dê aquela moral, deixe seu like logo nisso do vídeo para você não esquecer. E se você não for inscrito aqui, se inscreva, cara, ativa o sininho porque toda vez que tá conteúdo aqui, você vai poder receber em primeira mão, tá bom? Então, bom, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre as notícias. E a primeira tem a ver com o John Cena, né? John Cena aqui no último Money in the Bank anunciou que vai estar se aposentando em torno de 30 a 40 datas aí em 2025, participando aí do Road to WrestleMania, né? Royal Rumble, Elimination Chamber, WrestleMania, né? Muitas aparições legais que o John Cena pode fazer durante o ano. A aposentadoria dele não vai ser na WrestleMania, como eu já informei para vocês, vai ser no final do ano. Essas 40 datas é durante o ano inteiro, então a gente vai ter bastante John Cena ainda. E quem comentou sobre isso foi nada mais ou menos que Chris Jericho, ou Chris Jericho, ou Chris Jericho Choro, como você preferir, tá? Ele recentemente comentou no seu podcast sobre a aposentadoria do John Cena, né? No qual ele falou que é uma ideia muito legal essa do John Cena, de fazer uma turnê de despedida, né? Ele é um cara que tem, né, um apreço muito grande dos fãs, ele também ama os fãs que ele tem, né? E nada melhor do que anunciar de fato pra galera que é o fim e fazer, né, essa turnê, dando a última oportunidade para que os fãs consigam ver ele cidade em cidade, tá? E aí eu pergunto pra vocês, cara, o que vocês acham disso, né? Vocês acham que o John Cena fez certo mesmo, de ter uma turnê, de falar que é as últimas aparições dele, né? Vocês gostariam, né, que ele fizesse de uma maneira diferente? Vocês gostariam que, inclusive, dentro dessas 40 datas dele, uma dessas fosse no Brasil? É impossível. Hoje é impossível por causa da moeda, mas vocês gostariam? Coloque aí nos comentários, tá? Mas, bom, dando sequência, aproveitando que eu tô falando de planos, vamos falar agora de Hurt Business, né? Essa stable aí que deu o que falar, foi uma das melhores coisas durante a pandemia. Aparentemente tentaram retornar inúmeras vezes, né? A separação não foi do agrado deles, eles não queriam a separação, até porque todos eles eram bem amigos. E a WWE ainda assim quis, né, cortar essa stable e tal, né, separar ali, né, ver o que vai fazer com alguns, vai fazer com outros. No final de tudo, desfez tudo, tá? Porém, né, como eles não queriam se desfazer, eles tentaram inúmeras vezes voltar. Segundo o nosso querido Shelton Benjamin, essa conversa chegou, né, a progredir em determinado momento, com a WWE dando diversas datas ali no qual a stable estaria junto. Porém, todavia, alguma coisa aconteceu que essas datas foram diluindo, e no final das contas não rolou o retorno da Hurt Business, tá? O MVP já tinha falado sobre isso, né? Até porque, como eu falei, essa stable fez muito sucesso e terminou de maneira assim meio escrota. Até hoje ninguém entende por que essa stable terminou. O MVP na época deu uma declaração falando que foi meio que um boicotezinho, e além do boicote ele tentou conversar com o Triple H também não queria, e acabou que os planos teriam sido passados para a nossa querida Bloodline, tá? E aí eu pergunto pra vocês, cara, a WWE acertou em ter separado essa stable? Vocês gostariam do retorno dela? Coloque aí nos comentários, tá? Aproveitando que eu tô falando de stable, vamos falar, claro, de Judgment Day, cara. Sim, Judgment Day aí, que tá bastante movimentada. Eles comandam o Monday Night Raw, cara. O Monday Night Raw hoje, né, é Judgment Day e o resto, até porque agora até o campeão mundial é da Judgment Day. Então tem muita coisa aí que envolve essa stable dentro do Monday Night Raw, né, nas últimas semanas, nos últimos anos inclusive, né? Acho que tem 2 anos praticamente de Judgment Day, e a Judgment Day, né, vem chamando bastante atenção. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu particularmente, né, gosto da Judgment Day. Eu acho que é uma stable legal que tá conseguindo sim ajudar bastante a WWE, tá? Mas, entretanto, todavia, isso pode vir a acabar, né? Até porque aparentemente aí vai ter muita desordem nessa stable nas próximas semanas, né? Isso porque, né, nós tivemos o retorno de nada mais nada menos que a mãe braba demais do Rhea Ripley, né? Semana após semana aí com a Liv Morgan tentando seduzir Dominique, né? Tentando entrar pra stable em alguns momentos e tudo mais. E aparentemente, se desse um pouquinho mais de tempo, ela tinha conseguido tudo. A Rhea chegou no momento certo, né, antes que desabasse para ela. Porém, entretanto, todavia, a stable de Hill, a Liv Morgan é Hill, e a Rhea Ripley vai retornar Babyface. A segunda parte Full Select, ela não deve retornar Hill junto com a stable, sim, vai retornar aí com a mocinha da história. Qual é a grande questão aí, tá? Ela vai retornar continuando na stable, não vai, né? Vai fazer o Dominique tornar face? Eu acho muito difícil, a WWE gosta dele Hill, né? E nessa história toda aí, eu acho que a Rhea Ripley vai de Vasco, tá?
é bem possível que ela receba ali, né, uma traição grande da Judgment Day, tá? Vale lembrar, por exemplo, que a nossa querida Liv Morgan ajudou, né, os membros da Judgment Day a ser campeão de duplas, né? Ela vem ali fazendo ali o Dominic também ter suas vitórias ali com algumas ajudas e tal. De certa forma, vai ter gente que vai falar que ela já foi mais útil para Judgment Day do que a própria Rhea Ripley, tá? Será que virará as costas, cara? Não sei, tá? Sei que vai ter muito conflito, até porque a WWE lançou aí recentemente um vídeo no backstage onde o Damian Priest estava assistindo a Rhea Ripley ir lá olhar o Dominic Mysterio com a nossa querida Liv Morgan, né? Um em cima do outro ali, era uma cena completamente constrangedora e aparentemente, né, foi ele quem deturou aí, quem ele chamou a Rhea Ripley para poder estar participando do show, já que até então, né, o nosso querido Dominic Mysterio falou que já tinha conversado com a Rhea Ripley, só que até então ele nunca tinha ligado para ela. Então é um enredo muito legal, né? Eu, como eu falei, gosto desse tipo de enredo. Sou a moda antiga, isso aí acontecia muito antigamente, né? Quem lembra aí das diversas cenas de traição do próprio Triple H, né, em relação a Stephanie McMahon, ele tentando alongar ali a nossa querida Trish Stratus e tudo mais. Tipo, isso é algo que acontecia na Attitude Era, tá ligado? E eu particularmente gosto desse tipo de entretenimento. Pro Wrestling é entretenimento. Se você tá entretido, tá valendo a pena, tá funcionando, tá? E pra mim, particularmente, tenho gostado bastante, né, do que vem sendo desenvolvido, tá? Ainda sobre a Judgment Day, vamos falar de um membro tanto quanto esquecido da galera nesse enredo, que é nada mais nada menos que o Finn Balor, tá? Finn Balor recentemente foi entrevistado e confirmou que renovou seu contrato por 5 anos com a WWE, tá? Muito se tinha de expectativa aí do que iria ser feito com ele, se ele iria renovar ou não, acabou renovando esse ano, a gente não sabia, né, qual era o prazo dessa renovação, e segundo ele foi extensão de 5 anos, tá? Então teremos Finn Balor por um bom tempo na WWE, tá? Foi questionado para ele qual foi o momento mais sombrio dele, né, nesses últimos anos dentro da empresa, e segundo ele falou que antes do heel turn, para ele foi bastante complicado, né? Quando ele tava babyface no main roster, ele só tava sendo colocado para perder e tal, né? Já tava meio chateado com isso, até que o Ed, né? O nosso querido Ed aí, que é incrível o Ed, cara. O Ed pegou e falou, olha, esse cara tá sendo super aproveitado aqui, né? E eu acho que ele tem muita serventia. Sendo assim, eu quero, né, ter esse cara heel dentro da Judgment Day, tá? E aí, segundo o Finn Balor, ele foi colocado junto ao AJ Styles e a Liv Morgan para poder turnar em cima do AJ Styles, tá? A ideia era essa. Porém, segundo ele, alguém acabou lesionando e aí o turn, em vez de ser em cima do AJ Styles, acabou sendo em cima do Ed, tá? Sendo assim, né, ele se tornando ali um membro da Judgment Day e salvando, de certa forma, a carreira dele que estava no total ostracismo, tá? Muito por conta do nosso querido Ed. Foi o Ed que escolheu isso, tá? Essa turnada, essa virada de mesa do Finn Balor em cima do nosso querido Ed, tá? Ed salvou aí, né, uma galera que tava largada no roster ali, com 2 tempos e meteu o pé. Que loucura, tá? Aproveitando que eu tô falando de Finn Balor e Stable, vamos falar agora de White Six, né? Foi questionado pro Finn Balor se ele teria interesse em estar rivalizando com essa stable. Ele falou que ele tem uma história com o Bray Wyatt, né, principalmente quando ele estava com o personagem Demon King, e isso sim poderia ser utilizado em algum momento. Porém, todavia, ele falou que tem a vontade de voltar com esse personagem, tem a vontade sim de rivalizar com essa stable, mas ele gostaria de separar as coisas, tá? Personagem Demon King uma pessoa, personagem Finn Balor outra, tá? Ele falou que com o Demon King ele pode entrar ali babyface e tal, fazer a história toda e vice-versa. Como o Finn Balor, não. Com o Finn Balor ele quer permanecer com o Rio. Se a WWE quisesse fazer alguma coisa, né, relacionada a isso, teria que meio que separar os alter egos. Basicamente ele deu a entender que queria fazer como a WWE já fez antigamente com o próprio Mankind lá, né, o Mick Foley e tudo mais. Assim como o Kane já fez algumas vezes, seu Masked Kane e o Kane sem máscara. O próprio Bray Wyatt recentemente teve lá o da Fire Funhouse e tinha o The Fiend. Ele basicamente colocou isso, ó. Se você quiser, né, o nosso querido Demon King de volta, vai ser uma história à parte dele, mas a minha história atual não mexe. Eu quero permanecer do jeito que tá. E aí eu pergunto pra vocês gostam dessa ideia? Vocês não gostam dessa ideia? Coloque aí nos comentários, beleza? Dito isso, galera, valeu, falou e fui.